Tiago Cardoso, Tiago, obrigado pela conversa, antes de mais nada. Falei com você agora aqui antes da gente começar a gravar. Estou apaixonado com o painel que vocês criaram de dados ali do impacto do Covid, né, no e-commerce como um todo, muitos dados ali de Brasil, não só em cada setor, mas cada produto, cada SKU. Você destrincha muito bem as categorias ali, a gente consegue ter uma análise muito completa. E a gente aqui pelo e-commerce Brasil, eu fico sempre com ele aberto aqui, analisando o mercado. Queria, em primeira mão, te agradecer por disponibilizar esses painéis, esses dados, e queria puxar até a nossa conversa muito para esse lado. O impacto no consumo no Brasil, vocês têm analisado, se não me engano, desde março, né? Até julho, tem dados ali já do iniciozinho de julho que eu estou acompanhando. O que você vê de impacto de consumo ali já que a gente pode pegar nesses 3, 4 meses? Primeiro, também agradecer a oportunidade de estar falando com o E-Commerce Brasil. Já estou nesse mercado há um bom tempo e eu sei todo o trabalho que vocês fazem, principalmente educacional, para disseminar, né, as informações para todo mundo melhorar todo mundo no final, né? Então, quando a gente aumenta o conhecimento de todo mundo, a gente tem um cenário muito mais fácil para todo mundo trabalhar, tanto os e-commerce, tanto os fornecedores, então é benéfico para todo mundo. E a ideia do painel foi exatamente nesse sentido, a gente conseguir todas as informações que a gente tem, né? A gente tem aí mais de 2 bilhões de compradores ativos por mês no mundo pela Criteo, mais de 900 bi anuais de compras que esses usuários fazem, e tudo isso a gente conseguiu sintetizar para exatamente ver essas mudanças de comportamento que a gente tem por causa do Covid, né? Então, indo para o lado da sua pergunta, é um novo cenário, isolamento, ninguém nunca tinha passado por isso, coisas que você estava acostumado a comprar de uma maneira, de um dia para o outro, não era mais possível você utilizar os mesmos canais que você consumia antes. Então, a gente destaca duas grandes mudanças, né? As mudanças dos hábitos, então, as formas que você vai consumir qualquer um dos produtos e quais os canais que você vai passar a utilizar. Existiam segmentos mais preparados já para o online, onde já tinham toda uma estrutura e já estavam habituados a isso, e para outros segmentos foi uma coisa nova. Ó, do dia para a noite eu tenho que começar a vender online porque vai ser a única maneira que eu vou conseguir acessar o meu cliente. E aí a gente vê, com certeza, a parte de supermercado online, por exemplo, que já era uma coisa que já estava, vamos dizer assim, já tinha uma base de estrutura para o online, com um crescimento aí de mais de 200%, pensando no cenário onde eu vou conseguir continuar comprando as coisas que eu preciso para o meu dia a dia, para minha sobrevivência, vamos dizer assim, mais um ambiente seguro e na conveniência de um aplicativo que é muito fácil de eu fazer isso, né? E receber todas essas compras em casa. Quando a gente vai para essa mudança de todo mundo passar a ficar em casa, tiveram duas grandes frentes que mudaram, né? As pessoas tiveram que passar a trabalhar em casa, então adaptar a minha casa para que eu possa trabalhar de maneira efetiva. Eu tenho uma cadeira, tenho uma escrivaninha, tenho um roteador, tenho tudo que eu preciso para estar concentrado ali durante o meu período de trabalho para poder exercer o que eu tenho. Não podemos sair, não podemos ir no parque, não podemos ir na academia, passar a fazer exercícios em casa. A gente fez uma enquete com usuários, né, compradores do Brasil, e 65% desses usuários indicaram que viram na situação que a gente estava uma oportunidade para mudar algum hábito que ele tinha anteriormente, que ele passou a mudar por causa do Covid. É uma mudança bem geral nesse quais são os canais e qual a maneira que eu vou passar a consumir esses produtos. Ô, Thiago, você falou do supermercado, até pelo painel de vocês, a gente vê um pouquinho aqui as curvas e pelo próprio painel de vocês, teve um boom, era um segmento que estava pronto ali para estourar e a pandemia veio acelerar esse crescimento, veio até antecipar talvez esse crescimento, mas também já diminuiu esse crescimento. Sim. Qualquer hábito de consumo novo ou um hábito de consumo que você já está acostumado a fazer, pensando na experiência que o usuário tem quando ele começa a ter um novo hábito. Né? Então, ele vai passar a consumir um produto ou um serviço de uma nova maneira. Existe a experiência que ele vai ter com esse novo consumo. Essa experiência foi positiva? Essa experiência não foi positiva? Então, tudo isso vai determinar como ele vai continuar ou não. E nessa nossa pesquisa, 52% dos usuários indicaram que vão continuar com as compras online mesmo quando tudo isso acabar. Então, claro, a gente vai ter um decréscimo daquele boom que teve no começo, que todo mundo, né, foi muito para essa possibilidade. A partir do momento que a gente começa a ter a reabertura, né, do comércio e as pessoas poderem acessar as lojas físicas, a gente vai ter uma diminuição, lógico, mas ainda uma grande proporção das pessoas, nesse caso 50%, vai manter um comportamento que ele tinha anteriormente, que ele adquiriu durante a pandemia. Indo para o setor de moda, né, que é o nosso principal setor aqui dentro de e-commerce, talvez tenha sido o contrário, né? Moda teve uma das categorias que foram mais afetadas e depois você viu um enorme crescimento, né, uma recuperação muito baseado no e-commerce.
que a gente também vê no painel da Critel. A gente está falando aqui de alguns comportamentos que são temporários, né, durante a pandemia, e outros que ficam. Então, eu tenho o supermercado crescendo e estabilizando ali, acima, né, claro. Moda continua crescendo bastante. Tem alguma nova experiência de consumo de moda que a gente consegue já observar e que seja permanente depois da pandemia? Um fato curioso que a gente viu com essa nossa pesquisa é que, por as pessoas estarem mais tempo em casa, por as pessoas estarem com limitação de poder se exercitar, a gente teve uma média, nessa pesquisa, uma média de pessoas ganharam mais de 3 quilos durante a pandemia. Então, você ganhando peso, naturalmente você vai ter que fazer um ajuste nas suas vestimentas. E aí um outro ponto também. Eu tenho roupas confortáveis para eu ficar em casa. Muitas pessoas têm um armário muito voltado para o social, onde eu vou ter as minhas roupas para ir trabalhar, mas a partir de agora eu vou ficar muito mais tempo em casa do que eu vou ficar fora. Tenho roupas para ficar confortavelmente em casa, então a gente viu essa variação e naturalmente esse consumo. Uma coisa para o lado explodiu, né? Exato. Uma coisa muito importante para o lado de fashion, principalmente, as mídias sociais como um canal transacional. A influência que essas marcas conseguem, né, quem conseguiu fazer bem esse trabalho de usar as mídias sociais, porque as pessoas vão estar mais tempo nas mídias sociais também, porque estão mais tempo em casa, usar isso como um canal transacional que é muito importante também. Interessante isso. E, Thiago, uma coisa também, indo mais para a linha de mídia, teoricamente eu tenho uma influência na verba de marketing, né, que ela, obviamente, ela reduz, ela é afetada com o cenário de crise. Ao mesmo tempo, a audiência de todos os veículos, de toda a mídia crescendo, isso acontece aqui no E-commerce Brasil, inclusive, mas a audiência e o tempo, a permanência que o consumidor fica assistindo uma mídia, fica olhando para uma mídia, isso tem crescido bastante também. É uma coisa que vocês observam por aí, isso tem impacto no consumo, essa maior exposição à mídia, principalmente mídia online? Com certeza. E o bom, vamos dizer assim, o lado positivo do online é que você consegue mensurar praticamente todos esses comportamentos, né? Os profissionais de marketing, vamos dizer assim, que conseguem olhar para todos esses dados que a gente passa a ter e monitorar e utilizar isso de uma maneira para você entender melhor essas nuances de mudança de comportamento. Esse usuário antes consumia meu produto por esse canal. A partir do momento da mudança, ele passou a consumir nesse outro canal. Como que eu faço essa movimentação dos meus budgets? Como que eu faço esse ajuste para me adequar melhor? Os dados estão mostrando para a gente quais são essas mudanças, né? Tanto o nosso painel, que você tem todos esses insights, mas cada e-commerce, cada marca tem todos os seus dados, e a maneira mais inteligente de você tratar isso é você monitorar e ver quais são essas transições, o que está acontecendo. O usuário está passando mais tempo online? Quais são os canais que eles estão utilizando? Que tipo de mensagem que eu tenho que impactar? Aquela velha máxima, né? A mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa, no device certo agora também. Então, você vai colocando mais complexidade. Um cara que comprava só offline, fez uma primeira compra online no meu canal. Como que eu vou tratar esse cara? Foi uma experiência positiva? Não foi? Então, todos esses movimentos são importantes estarem bem monitorados para você poder fazer esse acompanhamento. E eu acho que é o período, talvez o período, pelo menos que eu vivi, mais interessante de analisar os dados, porque as curvas estão muito grandes. Então, Exato. O que tem caído, o que tem crescido e o que tem mudado de semana em semana. Então, para variação de mix, para variação de categoria, a gente tem, se não me engano, quase metade das pessoas, dos compradores, não estão encontrando o primeiro produto que procuram online. Então, você tem uma oportunidade também enorme de migrar para uma outra marca e pegar esse novo consumidor. Se não me engano, são 30% já das compras nos primeiros meses foram feitas por novos consumidores, certo? Novos consumidores. De e-commerce. Exato, exatamente. Então, assim, é um período de análise de dados muito bom, né? Sem dúvida. E aí tem uma complexidade a mais nesse ecossistema, que é o usuário quer o produto que ele deseja, só que ele tem que estar disponível para ele e num tempo de entrega factível e num valor factível também. Tem essa variável de logística, né, que a gente tem toda pela situação do Covid, né, pela pandemia, limitação de centros de distribuição e tudo isso. Então, tem essa equação a mais, aí muitos dos sites estão marcando os produtos, né, enviando normalmente, né, para deixar claro para o usuário que aquela entrega vai ser no tempo que ele normalmente espera. Porque é uma frustração, né, um usuário está começando, ou um usuário que está começando a utilizar um novo canal, ou até um usuário que já está acostumado, ele faz uma compra, não presta muita atenção nesse tempo de entrega, e aí ao invés de demorar 2, 3 dias nas principais capitais, demorar 10, 15 dias. Isso já causa uma frustração muito grande para esse usuário. Sem dúvida. Como a logística evoluiu, né, cara? Tem que tirar chapéu. Acho que para o mercado, como que eles estão enfrentando esse período. Para a gente encerrar, pegando esse gap, não gap, né, mas vamos ver como oportunidade de novos comportamentos. Como você sugere uma marca? Eu tenho uma loja, eu preciso analisar esses dados, eu preciso acompanhar
acompanhar esses dados diariamente, eu preciso criar uma cultura interna para entender o novo comportamento, me adaptar ao novo comportamento, teoricamente aproveitar, entre aspas, esse período e diminuir, obviamente, os riscos, né, que todas as empresas estão correndo nesse período. Como você sugere, desde suas dicas dos novos comportamentos, ou como a empresa consegue criar essa cultura ou ir acompanhando esses dados, inclusive os dados de vocês, para se preparar para os próximos meses e anos? Eu sempre falo isso, né? A gente tem muitos dados, mas se você não souber ler esses dados, isso não vai significar nada para você no final das contas. Então, às vezes, vai causar mais confusão do que uma ajuda, né? Então, tratar esses dados. O que a gente leva muito na Crita, eu acho que válido para a maioria das empresas, quando a gente fala com os nossos anunciantes também, é o user-centric, né? Ter o usuário, ter o seu cliente no centro de tudo que você está fazendo. Antes de você tomar qualquer decisão pensando, eu acho que isso vai ser o que o meu cliente vai gostar, ou eu acho que não temos espaço para achismos. Temos que analisar as informações e, de acordo com as informações que a gente está recebendo, a gente conseguir definir, ok, tive uma mudança no padrão de comportamento de compra do usuário de uma categoria ou de um device, como que eu faço uma adaptação de todos esses pontos? Então, toda a complexidade que a gente tem de uma jornada de compra de um usuário, então eu saber exatamente quais são os pontos que esse usuário teve contato, quais foram os passos que ele teve e como eu vou tratar essa informação. E aí, quando a gente fala para um grande e-commerce que tem uma equipe, que tem todo um time de BI, isso é fácil, né? Isso é menos difícil, vamos dizer assim. Quando a gente vai falar para um médio e para um pequeno, isso é mais difícil, ele não tem pessoas. Eu sou o vendedor, eu sou o analista de BI, eu implemento as minhas tags, eu faço tudo. E aí entra os parceiros, como a Critel, que detém o know-how de informação e de algoritmos que vão facilitar o trabalho desses médios pequenos e dos grandes também. Eu digo para os médios pequenos se associar a parceiros que tenha a qualidade para poder processar esses dados e ajudar numa análise mais precisa. Você não precisa fazer isso tudo sozinho. Você tem experts no mercado para te ajudar a fazer isso. E aí, ver quais são as suas necessidades e procurar no mercado quais são os parceiros que podem atender essas suas necessidades. E aí, o ecossistema consegue ajudar e todo mundo consegue evoluir. Muito bom. Eu sou suspeito, conheço a Crita há muito tempo e sei da qualidade do trabalho de vocês. Thiago, cara, obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer, eu adoro esse tipo de conversa, de analisar comportamento e, enfim, analisar dados acima de tudo. Obrigado pela parceria da Crita. Você está com 8 anos na Crita? Isso, 8 anos. Vou fazer 9 anos agora em novembro. Já desde o comecinho da operação no Brasil. Legal. Eu acho que desde o comecinho também, eu lembro das primeiras reuniões no escritório de vocês, se não me engano, aqui na Alameda Santos. Exatamente. Acompanho ali desde que vocês chegaram para cá, chegaram aqui. Então, obrigado pela parceria. Prazer estar com vocês. Obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo para o mercado. Contem sempre conosco. Obrigado também. Parabéns pelo trabalho do e-commerce Brasil. A gente sabe também a batalha de anos aí para educar o mercado, para levar o nível de todo mundo. A Critel... Juntos, né? Exato. A Critel tá... Vou falar assim, quando tá todo mundo no mesmo barco, se todo mundo rema para a mesma direção, fica muito mais fácil para a gente seguir. Então, acho que é isso. É todo mundo trabalhando para um ecossistema mais inteligente, vamos dizer assim. É isso aí. Muito obrigado, Thiago. Fica bem. Obrigado. Um abraço.